Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 10 horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Luís Montenegro diz que é mais ambicioso do que a oposição. O primeiro-ministro respondeu a António Filipe e também a José Luís Carneiro, que tinham criticado o chefe do governo depois do anúncio de 1.600 euros de salário mínimo em vésperas de greve, o que levou a então esta resposta do primeiro-ministro. O chefe de governo traçou esse objetivo na mesma semana em que o país se prepara para parar em prol dos direitos dos trabalhadores. A resposta às críticas dos opositores, Montenegro diz que são pouco exigentes. São as oposições que querem menos e o líder político, que é primeiro-ministro, que quer mais. São os sindicatos que querem menos e o primeiro-ministro que quer mais. Ora, aquilo que normalmente acontece é precisamente o contrário. São os sindicatos e as oposições a querer mais e o governo, pronto, a fazer contas à vida e a ser um bocadinho mais comedido. Eu quero, portanto, terminar dizendo uma coisa. Isto é um bom sinal para Portugal. O primeiro-ministro diz que normalmente é o governo a ser mais comedido e que é bom sinal que o atual executivo queira ir mais longe. Numa altura em que o desemprego em Portugal está em mínimos históricos, José Luís Carneiro descarta a necessidade de um pacote de reformas à lei laboral. O secretário-geral do PS lembra que ainda há 2 anos houve alterações nesse mesmo âmbito, realizadas com o apoio do PSD e, por isso mesmo, não vê razões para uma nova reforma laboral. Nada justifica que se avance com a alteração às leis laborais. Foi, aliás, isso que eu perguntei ao Primeiro-Ministro e ao que ele não respondeu na Assembleia da República. Veja bem que ministros que vão do Silva Peneda, Bagão Félix à direita, até ministros como Vieira da Silva ou Ana Mendes Godinho, que tiveram responsabilidades pelas políticas do trabalho, todos estão em sintonia ao considerarem que esta legislação, esta proposta de legislação laboral é um ajuste de contas com os trabalhadores. O secretário-geral socialista considera ainda que a proposta de alterações à legislação laboral do governo carece de quaisquer pontos positivos. E ainda acerca do valor anunciado por Luís Montenegro para o final da legislatura, tendo em conta o salário mínimo, António Filipe acusa o primeiro-ministro de usar o salário mínimo para tentar desmobilizar a greve geral convocada para esta quinta-feira. Em causa, o objetivo traçado por Luís Montenegro, que quer subir então esse salário mínimo para 1.600 euros até ao fim da legislatura. Ora, António Filipe considera que esta meta entra flagrantemente em contradição com a prática política do governo. Temos uma política de baixos salários e o governo não só não tem feito nada para alterar isso positivamente, como pelo contrário, aquilo que a proposta de pacote laboral, que os trabalhadores muito justamente estão a lutar e farão a greve geral no próximo dia 11, vai pressionar os salários para baixo. E, portanto, o Primeiro-Ministro, perante a adesão previsível dos trabalhadores à greve geral do próximo dia 11, avança com uma proposta para um futuro longínquo, relativamente à qual não tem demonstrado a mínima vontade política de querer concretizar. Portanto, é uma forma do Primeiro-Ministro procurar desmobilizar a greve geral. Aqui as declarações do candidato presidencial apoiado pelo PCP, António Filipe, esta terça-feira em Lisboa. E por falar em presidenciais, houve esta noite o debate entre António José Seguro e Gouveia Melo. Os dois candidatos recorreram ao passado para trocarem críticas sobre quem tem ou não condições para exercer o cargo. Numa referência a palavras de Mário Soares, Gouveia Melo afirma que o candidato apoiado pelo Partido Socialista é inseguro. O almirante acusa o adversário de falta de independência. O senhor doutor António José Seguro é um líder nem-nem. É um líder, não é um líder nem-nem, é um candidato nem-nem. Porque nem líder... Saiu-lhe a boca para a verdade, não é? Quando disse líder. Não. Muito bem. É um candidato que não é um líder e também não é verdadeiramente independente. Rico.
Já António José Seguro afirma que Gouveia Melo é indigno para o cargo de Presidente da República. O candidato apoiado pelo PS recorreu ao caso do navio Mondego, na Ilha da Madeira, para sublinhar que, ao contrário do almirante, não utiliza o poder para humilhar ninguém. O senhor tem na história de Portugal mais algum dirigente militar que tenha feito o que o senhor fez? Há muitas situações. Não, mas tem um exemplo, dê-me. Não lhe vou dar exemplo nenhum, mas há muitas situações na história. Sabe porque é que o senhor não dá exemplo? Porque não tem exemplo absolutamente nenhum. Não. Isso é indigno, aquilo que o senhor fez. Henrique o senhor Gouveia Melo. mostra como é que exerce o poder em público, isso não o qualifica para Presidente da República. Os candidatos à presidência também reagiram às declarações desta terça-feira do Procurador-Geral da República sobre a Operação Influencer e também o caso Spinum Viva. Amadeu Guerra afirmou que não tem agendas e recusou que o Ministério Público lance escutas ou provas para a opinião pública. Henrique Gouveia Melo avisa que falar não basta. Nós temos, nos momentos em que há eleições, libertação de casos e de dados que não se sabe de onde é que vêm, sobre processos que estão a decorrer e muitas vezes complexos sobre determinados atores, não me parece que seja bom para a Justiça, porque isso é uma Justiça de pelourinho. O Ministério Público pode dizer que não tem agendas, mas tem que parecer não ter agendas também. Não basta só dizer, porque tem que gerar confiança na população toda. Já António José Seguro diz que quer ter uma conversa séria com o Procurador-Geral da República sobre a Justiça, caso seja eleito para Belém. A Justiça tem que dar esclarecimentos, tem que dar posições muito claras. Agora, sobre as escutas, eu não gosto de ver devassa na praça pública. Eu não gosto de ver escutas, ainda por cima, escutas que nem sequer têm nada a ver com processos, mas se mesmo tivesse, eram graves na mesma. Portanto, eu considero isso. Agora, eu não retiro nenhum instrumento àquilo que o Ministério Público deve fazer para combater o crime. Precisamos de ter mecanismos mais efetivos para prevenir a corrupção no nosso país. E onde é que traça essa linha da necessidade da Justiça investigar e do abuso do Poder Judicial? Bem, essa linha está definida na Constituição e nas leis. Precisam de ser cumpridas. Quando vem para a praça pública devassa de escutas, isso está a violar a Constituição e está a violar as leis. Aqui fica um resumo de mais um debate rumo às eleições presidenciais do próximo dia 18 de janeiro. Esta quarta-feira, novo frente a frente entre Catarina Martins e António Filipe na RTP. E voltamos à greve geral da próxima quinta-feira, até porque soube-se esta noite que os técnicos de emergência pré-hospitalar desistiram de aderir à paralisação. Esta decisão foi tomada depois do sindicato ter estado reunido com a ministra Ana Paula Martins, a ministra da Saúde, na sede da direção executiva do SNS, na cidade do Porto. Em declarações aos jornalistas, o líder sindical, Rui Lázaro, afirma que recebeu a garantia de que o acordo de reforço de competências que foi assinado entre Governo e INEM é para manter e vai ser reforçado. Esse memorando de entendimento sai reforçado, mantendo inclusive os mesmos prazos para a implementação dos protocolos de atuação clínica destes técnicos. Portanto, estão reunidas as condições para nós recuarmos na adesão a esta greve. Ficam agora os técnicos de emergência pré-hospitalar livres de decidir, tendo em conta que é uma greve geral, se querem aderir ou não à greve. E ficam as explicações de Rui Lázaro, que considera ainda que estão reunidas então as condições para o sindicato recuar e não participar na greve geral da próxima quinta-feira. E vamos agora ao desporto. O Sporting perdeu esta noite na Baviera, em Munique, frente ao Bayern por 3-1, depois de ter estado a vencer, já na segunda parte, um jogo na Allianz Arena. Os verdes e brancos entraram a ganhar na primeira parte com um autogolo dos alemães de Joshua Kimmich, mas depois o Bayern conseguiu marcar 2 golos em menos de 5 minutos, na autoria de Serge Gnabry e Lennart Kahl aos 65 e também aos 69 minutos. O último golo foi da autoria do defesa central alemão, Jonathan Tah, já perto do minuto 80. Fechou assim as contas para a equipa germânica. Na reação à derrota, Rui Borges, técnico do Sporting, mostra-se orgulhoso da equipa, apesar deste desaire. Um orgulho imenso na equipa. Custa por tudo que fomos capazes ao longo do jogo, ao longo do tempo. A personalidade que mostramos, a maturidade que mostramos, apesar de tudo, jogar contra uma grande equipe. Custa um bocadinho porque saímos daqui com 2 golos de bola parada, um golo que é precedente claramente de falta. E nós às vezes queixamos-nos tanto dos nossos árbitros em Portugal e se calhar são dos melhores. Por isso custa sair daqui nesse sentido. Só me deixa-me super orgulhoso enquanto treinador de olhar e de sentir a malta toda ligada e com uma demonstração de ambição e coragem fora do normal.
Sporting que com este resultado mantém-se no apuramento para o play-off da próxima fase desta prova milionária. Bayern 3, Sporting 1. Já o Benfica que recebe hoje, esta quarta-feira, ao Nápoles no Estádio da Luz, um jogo também referente a essa sexta jornada da prova milionária, um jogo que pode ser de caráter decisivo para os pupilos de José Mourinho. Ora, o treinador de Setúbal fez essa antevisão à partida nesta terça-feira, diz que admite dessas dificuldades do jogo que não vão ser menores só porque o treinador conhece bem a equipa adversária. O facto de eu conhecer bem não significa que as dificuldades sejam menores ou que as qualidades que eles têm passem a ser inferiores. Para mim, o Nápoles é uma equipa fortíssima, que neste momento joga diferente daquilo que jogava na parte inicial da época, mas eu pessoalmente digo, infelizmente para nós, joga de modo diferente, porque eu gosto muito mais da maneira como eles estão a jogar agora do que aquilo que jogavam antes. José Mourinho admite ainda estar positivo em relação ao desfecho desta partida, mas lembra que o resultado de esta quarta-feira não é decisivo e não descarta a possibilidade de vencer a Liga dos Campeões. Qualquer coisa que aconteça amanhã não vai matematicamente acabar com o meu eu nem que é um sonho, é a maneira como um treinador tem que olhar para as coisas, tem que ter a sua gente até o limite daquilo que é possível, até o limite da motivação relativamente àquilo que é possível. Agora, como diz o Leandro, nós vamos olhar para o jogo da manhã a pensar que temos que ganhar e que ganhando amanhã, obviamente, ficamos com maiores possibilidades. Técnico das Águias em declarações aos jornalistas esta manhã, depois de um treino da equipa para o jogo frente ao Nápoles. José Mourinho admitiu ainda a possibilidade de convocar José Neto, que se sagrou campeão do mundo de sub-17 e que começou a treinar com a equipa principal há poucos dias. José Neto, o lateral esquerdo das equipas de esperança do Benfica, que pode fazer então essa estreia com a equipa principal dos encarnados. Esta noite, na Liga dos Campeões, houve mais jogos. O Olympiacos da Grécia viajou até ao Cazaquistão para vencer o Kairat Almaty por 1-0. Mais tarde, nos jogos das 8 da noite, o Inter recebeu, mas perdeu, frente ao Liverpool por 1-0. O Barcelona recebeu o Frankfurt e venceu por 2-1. A Atalanta venceu o Chelsea por 2-1. Tottenham 3, Slavia de Praga 0. O PSV perdeu em casa frente ao Atlético de Madrid por 3-2. O Mónaco conseguiu vencer o Galatasaray por a margem mínima por 1-0. E por fim, também uma vitória do Marselha em casa do União Saint-Gilloise na Bélgica por 3-2. Ponto final neste noticiário das 3 da manhã. A informação regressa dentro de 20 minutos aqui na Rádio Observador.